Essa semana tivemos reunião do Copom, onde o Banco Central deu os primeiros indícios de que na próxima reunião ele pode começar finalmente a cair a nossa Selic. Então hoje eu vou falar sobre os 3 investimentos que eu acho que vão se dar muito bem quando a Selic começar a cair. Vem comigo! Se você ainda não viu o meu vídeo onde eu explico mais um pouco sobre o comunicado do Copom, dá uma olhada nos meus últimos vídeos. Mas resumindo, o que eu falei lá é que o Banco Central colocou alguns indícios naquele comunicado de que ele pode sim começar a cair a Selic na próxima reunião. E ele colocou inclusive as condições que o fariam rever a taxa Selic atual. Vamos lembrar que durante a gestão do Tombini, que foi também criticado por deixar o juro muito alto e tal, ele também fez isso. Na reunião antes da primeira queda das taxas, ele colocou condições para que a Selic de fato caísse, né? E aí na reunião seguinte tivemos uma queda de 0,25. Então essas condições que o Roberto Campos colocou agora, que todo o comitê colocou agora, podem ser aí o princípio do começo da queda das taxas de juros. E com isso, né, novas opções de investimento começam a entrar no radar. Por quê? Porque o Tesouro Selic ou os títulos pós-fixados, que têm o seu rendimento atrelado à Selic ou ao CDI, vão começar a partir de agora a render cada vez menos. Então antes eles rendiam o 13,65, né, que era o 13,75 da meta, menos 10 bases da Selic efetiva. Agora, com a Selic caindo, esses títulos passam a render menos. Ainda positivo, porque a taxa é uma taxa positiva, mas começam a render menos. E com isso, outros investimentos passam a ser atrativos. Quais 3 investimentos eu acho atrativo? Primeiro, títulos IPCA+, com vencimentos de prazo mais longo. Eu já venho falando isso para vocês há algum tempo. Esses títulos de vencimento mais longo, eles performam muito bem quando o Banco Central tem uma visão mais dura, né, sobre a economia. Então, que nem esse Banco Central está sendo criticado por deixar o juro muito alto por muito tempo. Isso vai fazer com que a inflação caia mais rápido, de uma forma mais consistente, e vai permitir que a Selic caia mais lá na frente. Foi o que aconteceu durante a época do Tombini. Ele demorou mais para cair o juro, depois a Selic foi para 2%, né? Tudo bem que teve pandemia, mas a gente pôde ter aí um ciclo de queda bem relevante depois, porque a inflação estava controlada e as expectativas ancoradas. Agora o processo é parecido. Então ele vai cair mais devagar, né, do que o mercado espera, mas em compensação o juro longo pode cair mais. Quando você tem, por exemplo, uma NTNB longa, uma NTNB 2035 e as taxas de juros desses títulos caem, você tem efeitos positivos de marcação a mercado. Então você ganha mais do que a taxa contratada no título. Então, por exemplo, você comprou IPCA mais 6,5, depois de um ano, você vai perceber, se as taxas caírem, por exemplo, para IPCA mais 5,5, depois de um ano você percebe que você não rendeu só IPCA mais 6,5, você rendeu, na verdade, IPCA mais 10, IPCA mais 20, entendeu? A depender aí do quanto essas taxas de juros caíram. Então, esse é o primeiro título aí que eu acho que vai começar a performar muito bem. Já está performando, né? Já tivemos quedas aí relevantes dessas taxas, mas acho que continua performando muito bem. Segundo investimento, ações de crescimento, né, gente? Ações de empresas que são muito sensíveis ao ciclo de queda ou de alta na Selic. Tem empresas que caíram 80% quando a Selic subiu de 2 para 13,75. Então elas foram muito afetadas por esse ciclo de alta e agora é o contrário, elas vão ser muito beneficiadas por esse ciclo de queda. Alguns exemplos: Banco Inter, Pactual, XP, MRV, Prio, né? Todas essas empresas com crescimento que podem ter mais para frente um lucro muito maior do que tem agora e, portanto, você tem o efeito de taxa de juro quando você traz a valor presente é muito maior do que numa empresa já madura, né? Você pega um Itaú da vida,
já é uma empresa mais madura, ou então você pega elétricas, empresas mais maduras, que pagam mais dividendo, né? O valor está mais no presente do que essas outras empresas, por exemplo, o Banco Inter, o valor está mais no futuro. Então, o efeito de taxa de juro acaba influenciando bastante. E terceiro investimento que eu gosto muito, que piorou também bastante nessa época de juro alto, são os fundos imobiliários, principalmente fundos imobiliários de tijolo, né? Fundos que sofreram muito com a alta da Selic. Quando as taxas de juros sobem, os financiamentos imobiliários ficam mais caros, então menos pessoas compram imóveis, o preço dos imóveis cai. Né? E esses fundos de tijolo refletem um pouco disso, né? Da valorização ou não dos próprios imóveis. Então, esses fundos sofreram muito, alguns inclusive negociando abaixo do valor patrimonial desses imóveis. E alguns, inclusive, em regiões bem nobres, por exemplo, de São Paulo, quer dizer, são prédios líquidos, de regiões boas, com vacância baixa, enfim, e negociando abaixo do patrimonial. Então, eu acho que agora, para o segundo semestre, a gente tem várias boas oportunidades em fundos imobiliários que ficaram para trás durante o ciclo de alta da Selic. Marília, mas dá exemplo também de fundos imobiliários. Tá bom, tem um relatório aqui com os 3 principais fundos imobiliários para você ter valorização no segundo semestre, tá? Então, se você gosta de fundos imobiliários, o relatório está aqui embaixo, totalmente gratuito, só clica e aí você já vai conseguir o seu relatório. E o principal é você entender o que está por trás da recomendação, né? Por que a gente gosta desses fundos imobiliários, por que eles estão com os preços descontados e por que a gente acha que ele vai se valorizar. Muito obrigada, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e me fala, você já está em algum desses 3 investimentos ou você vai começar agora? É isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.